Alô, queridos alunos do segundo ano, estamos aqui dando continuidade aos nossos trabalhos e na aula passada eu falei sobre as características do mercantilismo, porque nós iniciamos o capítulo 1 do livro de vocês, só reforçando, na página 11, pedi que vocês fizessem duas atividades que seguissem, da página 11 e 12, e hoje nós falaremos, dentro desse contexto do livro, sobre, dentro do contexto de mercantilismo e colonização, a extração do pau-brasil como elemento primeiro de exploração por parte da metrópole portuguesa. E o pau-brasil, na verdade, foi o primeiro elemento enxergado pelos colonizadores como possível fonte de exploração. E dentro desse contexto, o rei de Portugal declarou que a exploração pertencia apenas à coroa portuguesa por ter descoberto ou invadido, as terras recém ocupadas pelos portugueses. Contudo, as demais nações europeias não aceitavam esse suposto monopólio da coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa declarou que era ilegal qualquer exploração do pau-brasil dentro do território brasileiro sem a permissão deles. Mas os franceses, os ingleses e espanhóis não respeitavam isso não. Essa aqui era a terra de ninguém. Vai se explorar, vai se esperar a autorização do rei de Portugal? Sob hipótese alguma. Dentro dessa questão, o primeiro cara que recebeu essa autorização foi Fernão de Noronha. E foram os primeiros que chegaram à ilha, que mais tarde receberia seu nome. E dentro dessas características, todos aqueles exploradores de pau-brasil eram chamados de brasileiros, que mais tarde passou a designar-se como aqueles que habitavam o Brasil. Quanto ao trabalho indígena, é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque mais adiante nós falaremos sobre a tentativa de escravizar, claro que em detrimento desse trabalho, que os portugueses necessitavam de mão de obra para explorar isso aqui. Só que a única mão de obra que se tinha disponível eram dos indígenas. Contudo, os indígenas eram arredios e eram aversivos ao trabalho. O que é isso na prática? Preguiçoso, professor? Não. Os indígenas não reconheciam, não viam sob a ótica do europeu a questão do trabalho, que nós já falamos em outras oportunidades. O fato é que os indígenas trabalhavam num determinado período do dia e no outro não queria mais trabalhar. Mas o fato é que no primeiro momento trabalharam. Professor, recebia alguma coisa? Não. O que recebiam eram espelhos, machado, foice, em troca do seu serviço. Essa prática era chamada de escambo. Ou seja, escambo era o pagamento, era a prática comercial, a prática de pagamento que os portugueses executavam para com os indígenas, lhes dando quinquilharias pelo seu trabalho. Então, de alguma forma, os indígenas eram aliciados a derrubar as árvores com os machados fornecidos pelos europeus. Com relação a esse processo de
desmatamento da costa brasileira, tem um encarte aí no livro de vocês que trata sobre a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que era a mata do litoral, sofreu graves baixas graças à extração do pau-brasil no processo de colonização brasileira. E hoje a Mata Atlântica se restringe a apenas 8% do que era no período do início da colonização. Então, isso tudo são encartes que está aqui. Então, dentro dessa perspectiva, invasões de outras nações dentro do território brasileiro, Portugal resolve ocupar a terra, que já é esse terceiro encarte aqui, ó. Portugal resolve ocupar a terra. Isso é lá por volta de 1530. E envia para ocupar essas terras um cara chamado Martim Afonso de Souza, que chega e vai fundar a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente. Então, fundando essa Vila de São Vicente, Martim Afonso de Souza, que é o primeiro cara que vem, a primeira expedição expressiva especificamente, ele tinha uma missão. No livro de vocês, na página 15, tem 4 pontos específicos. Inicia a ocupação da terra e sua exploração econômica pelos colonos portugueses, combater os corsários estrangeiros, procurar os metais preciosos para fazer melhor reconhecimento geográfico do litoral. Ou seja, Martim Afonso de Souza vem com a responsabilidade de ocupar o território brasileiro. Para quê? Para garantir o monopólio comercial português. O que significa monopólio, professor? Seria o controle sobre a colônia. Ou seja, Portugal controlaria a colônia de uma vez por todas. O fato é que Martim Afonso de Souza vai inserir um novo tipo de produção aqui, que é a produção da cana-de-açúcar. E mais uma vez vai se buscar mão de obra dos nativos que aqui estão. Certo, professor? Quem eram os nativos? Os indígenas. Só que, como eu disse na primeira parte sobre o trabalho indígena, os indígenas eram aversivos à questão do trabalho. Não tinha condição dos indígenas trabalharem. Não tinha condição dos indígenas trabalharem. Por quê? Porque eles não tinham a mesma visão de trabalho que os europeus tinham. Sem contar que não recebiam nada. Ou seja, tais fatores resultaram em conflitos entre portugueses e indígenas, e é o que chamavam de guerra justa. Só que realmente, será que a guerra é justa? Eu querer escravizar para que você trabalhe de graça para mim? Então, há toda uma concepção com relação a essa questão de guerras justas ou não. Eu não sei se eu tenho tempo para que eu possa falar com mais intensidade. A azeitona me disse que eu tenho tempo aqui, então nós vamos falar com mais intensidade essa questão da escravização dos indígenas. Os indígenas, de certa forma, contribuíram para que de alguma forma houvesse uma certa escravização dos indígenas. Por quê? Porque os indígenas, como vocês sabem, eles não eram homogêneos. Os indígenas, na verdade, eles eram diferentes. Os indígenas contribuíram para que houvesse, de certa forma, essa escravização dos indígenas. Mas uma coisa é isso, o fato é querer justificar que a matança de índios
foi justa. Não, não existe isso. Ninguém pode aceitar essa justificativa chula de guerra justa. Estavam em seu habitat e estavam no seu direito de fazer o que quiser. Eu não estou aqui pregando um posicionamento por fazer parte de um grupo indígena, não. Estou aqui trabalhando com a possibilidade profissional com relação ao nosso assunto. Pois bem, essa é a primeira parte do nosso conteúdo. Então eu gostaria que vocês fizessem as atividades da página 14, para questão 1 e 2, e a página 17 tem uma questão, e a página do final do capítulo todinho, para que nós possamos iniciar o capítulo 2, Estado e Religião, ok? Tenha uma boa aula e até a próxima aula, ok?